Eu tenho um amigo que eu conheci ele há uns quase 10 anos atrás. Ele apareceu na minha vida no momento que, assim, não vou nem dizer que o chão se abriu, mas que o teto desabou. Foi bem nesse momento. Era um caos, assim, muito grande na minha vida. E foi justo na época que ele apareceu para me ajudar, para me estender a mão. E ele nem me conhecia. E ele ficou me conhecendo através dessa situação. E se dispôs a ajudar ele, a esposa dele. Aí ele trouxe mais amigos dele para me ajudar. Foi muito legal. Eu não esqueço disso nunca na minha vida, o que ele fez por mim e fez pelos meus filhos. E ele sempre falava assim: espere sempre o pior das pessoas, nunca espere o melhor. E eu sempre fui a pessoa que sempre falei assim: ah, eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, até que me prove o contrário, todo mundo é bom. Eu sempre falei isso. E aí quando ele falou isso pra mim, há 10 anos atrás, eu falei, nossa, credo, mas isso não fica pesado, né? Você sempre ficar esperando o pior das pessoas. Aí ele falou assim, Fabiola, não é que fica pesado você ficar sempre esperando o pior das pessoas. É muito mais fácil de você lidar, né? Que a pessoa vai te frustrar, que a pessoa vai pisar na bola com você, do que a pessoa vai atender a sua expectativa. Porque na maioria das vezes as pessoas elas não atendem a sua expectativa, não porque elas são ruins ou por qualquer outro motivo. Elas não atendem a sua expectativa porque às vezes você coloca a pessoa num nível que nem ela acredita que ela consegue. E às vezes você acredita que a pessoa tá ali para te ajudar, para te apoiar, e às vezes ela tá ali só para sugar sua energia mesmo, que nem um vampiro. Então, quando você sempre espera o pior das pessoas e ela te faz algo bom, você fica feliz, se surpreende e tal, e comemora com isso. Agora, quando você fica nessa expectativa de esperar o pior da pessoa, esperar o melhor da pessoa e a pessoa te decepciona, você fica frustrada, você fica chateada, você fica triste. Ele falou, então assim, é um desgaste desnecessário, porque a gente sabe que a felicidade ela tem um nível, a felicidade, a empolgação ela tem um nível, e o desgaste emocional, né, da frustração, da mágoa, da raiva, ela tem um outro nível que às vezes atrapalha até a vida da gente. E eu sempre fiquei refletindo sobre isso, né? E hoje, né, depois de tantas coisas que eu passei, de tanta coisa que eu vivi, e eu posso dizer que ele tem razão. Para você que quer fazer algo aí na sua vida, que está começando, quer começar ou tem um projeto e fica esperando que as pessoas elas te ajudem, as pessoas te apoiem, porque quando a gente quer abrir um projeto, quando a gente cria um projeto na nossa cabeça, na nossa vida, né, a gente quer começar um projeto, a gente quer começar algo novo, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta. E a gente espera que essas pessoas, elas vibram junto com a gente, elas ficam felizes, porque teoricamente, na nossa cabeça, essas pessoas gostam da gente. Principalmente quando se diz respeito à família, né? Família, amigos mais próximos, tal. Às vezes marido também, esposa, né? A gente espera sempre que essas pessoas, elas vibrem junto com a gente, porque na cabeça da gente, a gente acha que essas pessoas gostam da gente. E que elas vão ficar felizes com o nosso projeto. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, salvo um ou outro, mas na maioria das vezes, as pessoas elas não vão te apoiar. Elas não vão ficar felizes com o seu projeto, elas não vão ficar felizes com o seu sucesso, né? Inicialmente, a pessoa não fica feliz com o seu projeto, porque às vezes a pessoa, principalmente quando é família, né? Ela tem a sensação ela tem a ideia, muitas vezes, ela tem a ideia da proteção. E aí, como ela já sofreu, ou ela passou por situações complicadas, ou não passou, ou viu outras pessoas passando, ela vai falar pra você assim, não vai dar certo, é melhor não, porque você vai se desgastar com isso, né, e aí você não vai ter resultado e tal. Elas querem te proteger. Algumas vezes é nesse formato meio de carinho, né, que é a crença dela, que faz com que ela não queira que você vá para frente, que você faça algo diferente, que você quebre o padrão daquele ciclo ali que tá acostumado a vida toda, que todo mundo sempre viveu. E aí, às vezes, ela quer te proteger de uma frustração maior. Mas também tem aquelas pessoas que, assim, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Eu torço muito por você, de que você dê certo, mas desde que você não me ultrapasse. Quando eu comecei no digital, a minha ideia do digital sempre foi trabalhar no digital, ter liberdade de horário, né? Todas essas coisas que
que vendem no marketing digital, né? Questão de horário, de tempo e tudo mais. E aí, no começo eu me dediquei muito, eu me dedico hoje, mas hoje eu tenho mais tranquilidade com a questão dos meus horários, do que eu faço, né? Eu já peguei as manhas, não preciso mais me matar tanto de fazer. Mas no começo, eu queria muito que aquilo desse certo. Eu queria demais que aquilo desse certo. Então, eu usava toda a minha força, toda a minha energia para estudar, para aprender, para aplicar, para fazer. As pessoas iam me chamar para, ai, vamos sair, porque daí como eu não estava mais CLT, né? Como eu não era mais CLT, ai, vamos sair, vamos no shopping, vamos não sei aonde, vamos fazer tal coisa. E eu sempre falava, ah, não posso que eu estou trabalhando. Ah, não posso que eu estou trabalhando. Porque quando você trabalha por conta, você trabalha para você, as pessoas acreditam que você está disponível, que você não está fazendo nada. Né? Mesmo quando você é dono de casa, as pessoas acham que você tem tempo para tudo. E aí, quando eu comecei a falar, não posso porque eu estou trabalhando. A primeira coisa que eu ouvi, assim, que me marcou bastante foi, ué, mas se você resolveu trabalhar no marketing para ter mais horário livre e agora você não tem horário para sair? Você não vê? O Wendel Carvalho, ele tem horário para tudo. Gente, me compararam com o Wendel Carvalho. Agora eu posso até me sentir, tipo, muito bom nisso. Mas na época eu fiquei muito pé da vida. Que eu só virei pra pessoa e falei assim, você já viu o quanto o Wendel Carvalho estudou, quanto ele aplicou, quanto ele trabalhou para ele chegar no nível que ele está hoje, né, de ter sócios, de ter um monte de coisa? Ele abriu mão primeiro da vida dele, de muitas coisas, de sair com muitas pessoas, de fazer muitas coisas, para ele chegar nesse nível de poder ter horário, tipo, tal hora eu não mexo mais com rede social, tal hora eu começo a cuidar, eu fico só à disposição de minha esposa e tal. Eu falei, eu estou começando ainda, eu estou engatinhando nesse mundo do digital, né? Porque eu estava mesmo muito recente, né? Começando, entendendo, tirando bloqueios da minha mente de CLT, né? De horário, porque quando você passa uma vida inteira trabalhando CLT e você vai trabalhar por conta, você tem a ideia da liberdade que você não tem chefe. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso é um desafio muito grande. Porque aí você acha que você não tem horário para nada. Né? Que você pode fazer a hora que você quer, do jeito que você quer. Hoje eu tenho um pouco mais de flexibilidade dos meus horários, porque eu entendi essa parte. Mas até então eu não tinha. E eu precisava que desse certo, porque as contas ia bater na porta, né? Do mesmo jeito. E quando você trabalha para você, se você produz, você recebe. Se você não produz, você não recebe. É simples assim. Então, para você que está começando agora, que quer começar um projeto e que se sente frustrada porque você esperava que as pessoas te apoiassem, esquece, sabe? Foca no que você quer, nos seus objetivos, nos seus sonhos e vai fazer. Independente dos comentários, independente do que as pessoas vão falar, vai lá fazer, porque eu estou há 5 anos, quase 6 já, vivendo no digital, do digital, fazendo, me virando. Nas minhas coisas aprendi muito, tenho muito conhecimento, tenho uma bagagem muito boa, gosto muito disso. Hoje eu estou mudando um pouco de área do que eu quero fazer, mas eu não fico comentando o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer, porque as pessoas ainda, até hoje, algumas pessoas olham para mim como se eu não tivesse nada, como se eu não fizesse nada. Né? E eu trabalho muito. Às vezes eu fico aqui até 8, 9, 10 horas da noite trabalhando. Às vezes eu me permito dormir até um pouquinho mais tarde, descansar um pouco mais, trabalhar depois do almoço e depois do almoço trabalhar até 8 horas da noite, 9 horas, enfim, até a hora que eu achar que eu preciso trabalhar. Mas tem dias que eu trabalho muito, tem dias que eu trabalho menos e assim eu vou seguindo, né? Mas eu não deixo de trabalhar, não deixo de fazer as minhas coisas. Então, para você que quer iniciar, que tem um projeto, tem um sonho, comprou um curso, quer começar a fazer alguma coisa, começa. Não fique esperando as pessoas te aplaudirem. Crie a expectativa de que as pessoas vão te decepcionar, de que as pessoas não vão acreditar em você e que a única pessoa que precisa acreditar é você. Você precisa acreditar no seu sonho e mais ninguém. Não importa a idade que você tem, não importa o seu gênero, não importa absolutamente nada. O que importa são os seus sonhos, o seu desejo de fazer e começar a fazer. Teve uma época que eu arrumei um trabalho que era de promotora de vendas. Eu queria muito esse trabalho. E aí eu consegui a vaga. Fui lá, conversei e consegui a vaga para trabalhar. Na época eu era casado, meus meninos eram pequenininhos ainda. E nós tínhamos um carro só para a família, né? Para mim e para meu marido.
E aí, na época, eu falei pro meu marido, olha, eu consegui, cheguei toda animada. Nossa, eu consegui um trabalho, tal, consegui o trabalho que eu queria, assim, assim, assado, eu vou trabalhar, vou para vários lugares diferentes, o salário é muito bom. E eu fiquei muito animada. Aí, na minha inocência, eu achei o quê? Que ele ia gostar da ideia, né? Porque se eu estava trabalhando, ganhando mais, eu ia poder ajudar muito mais na casa, muito mais nas despesas, nas coisas. E aí ele simplesmente falou pra mim assim, você tem certeza disso? Eu falei, claro que eu tenho, né? Eu já fui lá, já conversei, já resolvi. Daí ele falou assim, então tá, fazer o quê? Se você quer, vai lá. Meio que desdenhando, né? Aí eu falei pra ele, então tá, tudo bem. A única coisa que eu preciso de você é que você empreste o carro, né? Porque eu vou precisar do carro, porque eu vou trabalhar como promotora de vendas. E quando eu falei isso, ele falou assim, pode usar. Eu não uso muito mesmo, pode usar o carro para você fazer o seu trabalho aí, porque eu já sei que vai durar poucos dias, não vai dar certo, então usei. E aí eu comecei a usar, eu comecei a fazer e começou a dar muito certo. Eu viajava, eu pagava babá para cuidar dos meninos, eu comecei a ganhar, acho que 3 vezes até mais do que ele. E aquilo frustrou muito ele. Aí ele começou a sabotar o carro. Eu ia sair para buscar mercadoria, o carro não funcionava. Eu ligava o carro não funcionava, eu chamava ele, falava, o carro não tá pegando, que não sei o que, eu preciso. Ele falava assim, não sei o que aconteceu, eu tava pegando até ontem, não sei porque não tá pegando. E ele ia lá e desconectava uma pecinha lá do carro pro carro não funcionar. E na época eu não entendia e eu entrava em desespero. Aí eu conseguia, a minha amiga falava, não, empresta o carro. Eu tive várias pessoas que sempre me ajudaram muito. Não, eu presto o carro pra você ir lá buscar mercadoria. Vai lá, Fabiola. E era eu pegar o carro da minha amiga e sair, o carro de casa voltava a funcionar. Não vou nem falar que era meu carro, né? Porque era o carro da casa. Voltava a funcionar. Que ele saía com o carro, tranquilamente. E aí, quando ele viu que eu não ia desistir, ele realmente cortou. Falou que eu não ia mais poder usar o carro e tal, não sei o que, não sei o que. Aí uma amiga minha me emprestou um Fusca, na época. E ela falou assim, olha, Fabíola, eu tenho um Fusca, né? A gente não usa, ele fica lá na garagem, se você quiser usar ele para trabalhar, até você conseguir resolver essa questão, pelo menos você não fica sem trabalhar. E eu falei, demorou. E fiquei. Eu ia para várias cidades, outros lugares, eu ia no Fusquinha. Foi muito engraçado essa época. Foi um desafio, mas foi bem, lembrando hoje, né? É engraçado. E aí eu consegui comprar meu carro. E quando eu consegui comprar o meu carro, virou um inferno a minha casa, a minha vida, porque, enfim, o meu ex-marido, ele não acreditava que eu era capaz de comprar um carro, né? Ele achava que eu não ia conseguir, que eu tinha ganhado o carro do meu amante, porque eu sempre, né, na cabeça dele, eu sempre tive muitos amantes, muitos homens que me bancavam. Aí tanto que eu falei pra ele, em uma das vezes, falei pra ele assim, então você me passa o endereço aí do meu amante, do homem que me deu esse carro, que eu vou lá, né, agradecer pra ele, porque até onde eu sei foi eu que comprei, com o meu dinheiro. E daí isso virou um inferno na nossa vida mesmo, né? Hoje, isso serviu para me fortalecer, porque hoje eu não espero mais aplausos de ninguém, né? Eu vou lá e faço. Eu tô com medo, eu faço. Se alguém fala alguma coisa negativa, eu paro, eu analiso, eu penso se faz sentido para minha vida, o que é daquilo que eu ouvi que me travou, e falo, não, se é o que eu quero, é o que eu vou fazer, eu vou continuar. E assim eu continuo. E hoje eu não dou ouvido mesmo para vozes externas, para as pessoas que falam, mas não vai dar certo, mas eu finjo demência para muita coisa hoje. De verdade, eu finjo demência. Às vezes as pessoas falam, eu finjo demência. Minha família eu nem comento, nem falo mais nada, porque assim, quando eles começaram a ver que começou a dar certo, começou a entrar dinheiro, né, eles até se empolgaram em querer, mas como que faz, como não sei o que tal, mas aí também falei, compra esse curso aqui, vai estudar, você tem que estudar. Falei, porque não é dinheiro fácil. Você precisa estudar e precisa trabalhar para você ter. E aí, como eles viram que existe um sacrifício, não é num estalar de dedos, não é só comprar um curso que o dinheiro vai cair na conta, né? Que o dinheiro vai ficar caindo ali no celular, fazendo aqueles barulhinhos. E aí, tipo, desistiram de falar, de me chamar de louca, de falar que eu não devia fazer isso e tal. E eu segui, e sigo até hoje nesse caminho. Eu posso mudar de rota quantas vezes eu quiser, mas eu vou sempre seguir o que eu quero fazer, o que o meu coração manda. Não espero mais a opinião do outro, não espero mais que tenha alguém que vá me aplaudir, porque a única pessoa que pode me aplaudir, além de Deus, sou eu mesmo, né? Eu preciso me aplaudir. E hoje eu tenho a minha filha.
A minha filha de 7 anos, ela me aplaude. Ela fica feliz quando ela pergunta assim: quantos seguidores você tem no YouTube? Aí eu falo, ai, batemos 500 seguidores. Ela, ai, parabéns. Ela fica muito feliz, gente, porque ela já veio de uma geração que ela aprendeu a aplaudir, né, as outras pessoas. E ela fica muito feliz. Ela fala, ai, minha mãe é youtuber, que ela assiste youtuber, né? Ela fala, minha mãe é youtuber. E isso é muito bom pra mim, né? Melhora muito o meu ego. Mas independente se ela fizesse ou não, eu ia ficar feliz do mesmo jeito, porque é o que eu faço, é o que eu gosto, né? Agora, o YouTube pra mim é uma experiência nova, né? E eu estou gostando bastante, eu tô me conectando com muitas pessoas legais, muitas pessoas, gente boa. Eu vejo muitos comentários, né? Comentários positivos, comentários negativos, e que acrescentam muito na minha vida e que me fortalece muitas vezes, que me faz continuar a caminhada, que me faz continuar a compartilhar. Então, os negativos, às vezes, eu olho, se fizer sentido pra mim, é ótimo, porque muitas vezes, às vezes é crença que eu tinha, o medo que eu tinha, e aí aparece num comentário ali que eu já sei, e às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, e tá tudo bem, mas o que importa é eu estar bem, é eu conseguir fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, e estar feliz com isso. E você que tá começando, você que quer fazer, ou você que tá desanimada, porque às vezes, você espera que alguém ali vai te aplaudir, vai te ajudar, e não acontece, ninguém te ajuda, ninguém nada. Faz na hora que você puder, faz no tempo que dá. Às vezes você tem casa, tem filho, tem marido, tem um monte de situações ali que você precisa resolver. Tira 30 minutos e fala assim, eu vou me dedicar nem que são 30 minutos por isso aqui que eu quero fazer. Isso dedica, entendeu? Só para você sentir que você pode. Depois disso você vai melhorando com o tempo, você não vai começar pronta. Você vai melhorando com o tempo. Não desiste, não desanima e não espere aplausos dos outros, tá? De família, de ninguém, gente. Vai lá e faz. É você por você, são seus sonhos. Então, faça acontecer por você, para você se realizar pessoalmente, né? E faça a diferença, tá bom? O vídeo de hoje foi mais um recadinho, né? Mais uma troca de experiência. Me conte aqui se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Comenta, né? Curte aqui, comenta. Me segue se você sentir vontade. E vamos juntas nessa jornada do autoconhecimento, desbravando tudo que a gente puder nessa vida, né? Para o nosso crescimento, para nossa melhora. E assim seguimos até o próximo vídeo. Beijo!